Boa noite, meu irmão, minha irmã, que nos acompanha pelas redes sociais da Igreja Presbiteriana de Laranjal Paulista. É uma alegria e um prazer estar com você nesta noite trazendo a palavra do Senhor. Hoje é quarta-feira e nas quartas-feiras, em nosso bate-papo, em nosso momento com Deus, nós temos a oportunidade de juntos estudarmos a palavra de Deus. E o estudo bíblico dessa noite se baseia no Salmo 1, o Salmo de número 1, Salmo que certamente você já conhece, você já deve tê-lo ouvido e que servirá para nosso crescimento espiritual nesta noite. O Salmo 1, que diz assim nos seus 6 versículos: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. É interessante observarmos o livro dos Salmos a partir da ótica que ele mesmo oferece para nós. Muitos salmos são salmos que podem ser chamados de salmos de contraste. O que quer dizer isso? São salmos que apresentam duas visões, que apresentam duas posições opostas entre si. E a leitura do salmo nos convida a escolher uma dessas posições. São salmos que em sua maioria são chamados de salmos de sabedoria, salmos de instrução, salmos didáticos. Salmos que querem nos ensinar algo a fazer e nos ensinar, por outro lado, a não fazer outra coisa. Tomando como base o Salmo 1, nós podemos ver claramente que ele se caracteriza como um salmo de contrastes. E o contraste que nós encontramos aqui é um dualismo do tipo justo e ímpio. É esse o contraste. Nós vamos ter no Salmo, por um lado, o justo, suas ações, e o ímpio e suas ações. O justo vai ser apresentado como um modelo a ser imitado. Por isso ele é um salmo didático, pedagógico, ele quer nos ensinar algo. E o ímpio vai ser ensinado, apresentado como ações a serem evitadas. Também um ensino pedagógico. Olhando para esse salmo, claramente nós vemos a divisão que o salmista nos coloca aqui sobre o justo e o ímpio. Os primeiros 3 versículos nós vemos quem é o justo e suas ações. Primeiramente, observando o salmo, nós vemos primeiramente que o justo é aquele que faz escolhas certas. Quais são essas escolhas? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Veja que existe uma progressão aqui: andar, parar, assentar. O justo é aquele que afasta daquilo que não agrada o Senhor. A escolha certa, portanto, aqui é o caminho do Senhor. Provérbios 16, 25 vai dizer: há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. E aí a primeira colocação que nós podemos fazer é: em qual caminho você anda? Quais têm sido os teus caminhos? Uma escolha certa é sabermos quais têm sido os nossos caminhos. Caminho de ímpios, de pecadores, de escarnecedores, não são boas escolhas. O caminho equivocado que aqui nós encontramos é o caminho que se aproxima
daquilo que Deus detesta. Isso nos ensina o versículo 1. O versículo 2 nos diz ainda que o justo, além de fazer escolhas certas, ele a faz porque ele tem um alicerce sólido. Ele faz escolhas certas porque o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Nós temos aqui claramente uma comparação com Josué no capítulo 1, versículos 5 a 9. E a pergunta que a gente faz é: qual o alicerce da sua vida? O Senhor Jesus certa vez conta uma parábola de 2 homens que foram construir suas casas, e um construiu sobre a rocha e outro sobre a areia. As mesmas intempéries, os mesmos problemas atingiram ambos. Uma casa sucumbiu, a outra permaneceu. A diferença não foi a casa, não foi o material utilizado na construção, a diferença foi o alicerce. Josué, lá no capítulo 1, versículo 5, a instrução a ele é que ele tivesse como alicerce a palavra, a lei, como é dito lá. A palavra que ele havia recebido de Moisés, a palavra que ele deveria andar e a palavra que ele deveria falar para que outros também andassem. O justo é aquele que faz boas escolhas porque ele tem um alicerce sólido. E o alicerce é a palavra. Qual é o seu alicerce? Suas emoções, seus sentimentos, aquilo que você ouviu? Ou a palavra? Aquilo que traz paz para você? É o momento? São as emoções? São as informações que você recebe das pessoas? Ou aquilo que traz paz é a palavra? E por fim, o versículo 3 ainda nos diz também que o justo, por ter um alicerce sólido, por fazer escolhas corretas, ele acaba tendo uma história de vitórias. Versículo 3, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Não tem como a gente não comparar aqui esse versículo com Jeremias 17, 7 e 8, que fala também de uma árvore próxima às águas. A água é um símbolo do lavar, do purificar. É um símbolo da santificação, um símbolo, por fim, do Espírito Santo. E próximo às águas, há vitórias. Como Jeremias vai afirmar lá em Jeremias 17, bendito o homem que confia no Senhor. É uma história de vitórias, de bênçãos. O justo, portanto, ele tem como resultado uma história de vitórias. Mas não é uma história ao acaso, é uma história de vitórias porque ele tem um alicerce sólido. É uma história de vitórias porque ele fez escolhas corretas baseadas nesse alicerce. Veja que é uma construção. A palavra de Deus nos ensina a construir. Construirmos num alicerce sólido, construirmos em escolhas corretas a fim de termos uma história de bênçãos e vitórias no Senhor. Por outro lado, o Salmo também apresenta uma triste realidade, a realidade do ímpio, versículo 4. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Se o justo ele tem uma história de vitórias, o ímpio tem uma história de incertezas. Não tem como a gente não comparar aqui também com Jeremias 17, 5 e 6. Os ímpios, eles são passageiros, seus sonhos são temporários, eles não são constantes, eles são como uma palha. Interessante que Jeremias vai falar de um arbusto solitário. O que é um arbusto solitário? Um arbusto solitário não serve para gerar sombra, um arbusto solitário não gera frescor e um arbusto solitário não é belo. O ímpio é assim. Ele não é capaz de abençoar outros, ele não é sombra. Ele não tem vida em si, ele não tem frescor. E ele não é belo, porque o seu destino não é belo. A história do ímpio é uma história de incertezas, o oposto da história do justo. E essa história de incertezas vai levar, diz o versículo 5, a um destino infeliz também. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, tampouco os pecadores na congregação dos justos. A palavra perverso aqui é muito próxima da palavra com a qual o historiador no livro de Reis, no segundo livro de Reis, capítulo 9, versículo 30 a 37, vai retratar a história de Jezabel.
Jezabel, por exemplo, em Apocalipse, na carta a Tiatira, é chamada de a ímpia. A história de Jezabel é a história de alguém dominada pelo pecado. E lá em 2 Reis vai narrar a morte de Jezabel, a partir de Jezreel, e na morte dela vai se cumprir uma profecia de Elias, que ela teria um triste fim, ela não seria enterrada, mas o seu corpo seria devorado pelos cães. Quando foi buscado o seu corpo para ser sepultado, só existia o esqueleto e as palmas das mãos e os pés. O destino do ímpio é triste, é um destino infeliz. Os perversos não prevalecerão. O oposto daquilo que o Senhor diz sobre o justo. O justo é aquele que fez escolhas certas porque tem um bom alicerce e tem uma história de vitórias. O ímpio não tem esse alicerce. Tem uma história incerta e um destino infeliz. Por isso, assim como o salmista, nós podemos concluir com o versículo 6, que diz: pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Deus mesmo, na sua sabedoria, na sua onisciência, Ele sabe todas as coisas e sabe o destino do ímpio e do justo. A história, na ótica de Deus, é uma história de contrastes. É o relato de homens e mulheres que foram tirados das trevas e levados ao reino do Filho do seu amor. Porém, essa história mostra como ímpio e justos, primeiramente, são tratados pelo Senhor e respondem a essa ótica de vida. Com esse contraste, nós podemos aprender o que Deus espera de nós e podemos aprender também aquilo que nós devemos evitar. Deus espera que você tenha um sólido alicerce na palavra. Por esse alicerce, Deus espera que você faça escolhas certas, firmado na palavra. E você vai ter uma história de alegrias no Senhor. Por outro lado, fuja do alicerce falho. Fuja de uma história de incertezas. E certamente, o destino infeliz, a condenação eterna, não fará parte da sua vida. Que nós possamos aprender com o justo nesse salmo. Que nós possamos aprender aquilo que agrada a Deus e assim ter uma vida bem-aventurada no Senhor. Que Deus te abençoe. Releia o Salmo 1, medite nessas palavras. Que Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. Amém e amém.